Olá, aqui é a Jaqueline Oliveira e estamos aqui nesse dia de hoje retomando nossos vídeos aqui, a nossa série de desenvolvimento pessoal. E então iremos aqui nesse vídeo aprofundar sobre a psicologia feminina e masculina. Então, nesse tema de hoje, nós iremos ver sobre os comportamentos femininos e masculinos quanto à sedução e iremos ver o significado de cada um desses comportamentos. E também iremos ver o motivo de despertar tanto assim a atenção, tanto para o físico feminino quanto ao masculino, nesses sinais ali de sedução. Mas antes de iniciarmos, é importante explicar que o que veremos nesse assunto de hoje não consiste na construção de um relacionamento saudável e muito menos em ter uma vida equilibrada e realizada. Isso porque a nossa sociedade em geral, ela está muito erotizada, como se a vida do ser humano nesse mundo consistisse em ser meramente movido por seus instintos. Então isso é uma mentira, porque Deus, em seu infinito amor, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Então, dessa forma, nós nos diferenciamos dos animais irracionais exatamente pela inteligência que nos foi concedida por Deus. Desta forma, nós somos diferentes dos animais irracionais, que são movidos meramente por seus instintos. Nós, sendo imagem e semelhança de Deus, com a inteligência que Ele nos concedeu, nós temos a capacidade de fazer escolhas em nossa vida. E são exatamente essas escolhas que são o diferencial no que consiste na nossa autonomia de vida conforme a vontade de Deus. Mas, infelizmente, não é isso que a nossa sociedade evidencia. O que ela mostra é como se a sedução desenfreada e a pornografia fosse algo vantajoso e algo bom na vida das pessoas. Mas não é isso que acontece, é exatamente o contrário, porque quando uma pessoa ela se deixa levar a sua vida por uma sensualidade desenfreada, ela se encontra exatamente diante de um vazio, onde ela não é capaz de construir relacionamentos duradouros e nem mesmo ser feliz, porque nenhum ser humano foi criado por Deus para ser movido meramente por seus instintos. Então, infelizmente, algumas pessoas, e isso principalmente o público feminino, elas se iludem com aquela falsa ilusão de que agir com sensualidade, com toda aquela sedução, isso é sinal de ter um poder em suas mãos. Mas isso não é verdade, porque o que traz é exatamente um grande vazio em sua vida, em consequência dos seus atos e das escolhas erradas que a pessoa faz. Então é aquela ilusão de felicidade e ter o poder em suas mãos. Isso assim, algumas mulheres, mas a maior parte das mulheres que agem com sedução, elas o fazem de maneira intencional e bem planejada. É algo assim que é bem premeditado para se tornar sedutora. E sabem o porquê de diversas mulheres agir assim de uma maneira planejada nessa sedução? É exatamente porque a sedução ela dá uma sensação assim de ter o poder em suas mãos. É aquele poder assim de estar no controle ali sobre o homem. Então é aquela sensação como se ela estivesse acima daquele homem que ela está tentando seduzir. E este poder é exatamente aquelas artimanhas de sedução que buscam descontrolar o homem. E esse descontrole é exatamente assim no sentido instintivo. Então é como se ela buscasse deixá-lo fora de si na questão assim instintiva. Então, dessa forma, ela tem aquela sensação de estar superior a ele, de ter aquele controle ali sobre ele. Então, é como um poder mesmo em suas mãos. Então, nessa situação, o público feminino, então, nesse caso, aquela mulher sedutora, ela age como se ela estivesse em uma caça e a presa é exatamente o homem que ela deseja seduzir. Então, através daquelas artimanhas ali de sedução, ela busca exatamente envolvê-lo. E pasmem, segundo estudos científicos, esse jogo de sedução, de tentar ali envolver os homens, é considerado pelas mulheres uma sensação assim, além do poder nas mãos, é uma sensação assim de adrenalina e diversão para diversas mulheres. Então é algo assim que
como se elas estivessem mesmo utilizando ali dos homens como um brinquedo, que elas estivessem brincando ali naquele jogo da sedução. E isso também acontece com o público masculino, onde diversos homens, quando eles vão agir com sedução, eles buscam exatamente agir ali como se estivessem em uma caça. Então eles tratam aquela determinada mulher que eles estão tentando seduzir como se elas fossem uma presa. Então, como acontece ali quando uma mulher quer seduzir. Fica aquela sensação também para os homens daquela adrenalina, de ter ali aquele poder de seduzir e de envolver aquela mulher, como se ele tivesse todo o controle sobre ela. Ainda iremos aprofundar sobre essas artimanhas que diversos homens utilizam para seduzir e iludir as mulheres. Então é como se eles estivessem mesmo em uma caça e tratando as mulheres como uma presa. Então é aquele jogo assim em que consiste uma diversão mesmo para eles. E iremos também aprofundar nos próximos vídeos em que consiste em construir um relacionamento saudável, onde é uma conquista ali, conforme os valores de vida, e dessa forma alicerçar aquele relacionamento que está sendo construído no compromisso e no respeito mútuo. Então isso nós veremos nos próximos vídeos. Mas voltando ao assunto, eu irei citar agora os principais comportamentos femininos e masculinos com seus respectivos significados e as intenções no que se refere à questão instintiva. E através disso, eu quero que isso sirva como mesmo um alerta tanto às mulheres quanto também aos homens, porque como iremos aprofundar nos próximos vídeos, eu irei detalhar e vocês poderão entender que um relacionamento ele não se constrói de uma maneira meramente instintiva. Isso é algo assim que não solidifica, não firma um relacionamento. Então, dessa forma, eu quero alertar justamente para que vocês possam identificar esses tipos de situações e ter a devida cautela, porque muitos relacionamentos vão ao fracasso exatamente porque não foram construídos de maneira assim correta. Isso porque, como já citei, a sociedade, o que ela evidencia é exatamente essa parte instintiva. Então não é isso que consiste um relacionamento saudável. Mas isso nós veremos no decorrer dos próximos vídeos, onde iremos aprofundar sobre que um relacionamento não se constrói meramente com uma atração física. Esse tipo de comportamento não deixa, na verdade, ser algo assim vulgar, uma exibição exagerada. E isso demonstra exatamente uma fraqueza na pessoa, principalmente assim, vamos começar pelas mulheres, eu irei aprofundar aqui e mostrar vários comportamentos. Isso, na verdade, o significado disso é uma grande fraqueza e um desespero também, como se ela quisesse pegar o primeiro que ela visse pela frente. Então, isso, na verdade, diminui o seu valor como mulher, e não somente das mulheres, mas também dos homens. Porque um homem que fica naquela, eu quero seduzir a qualquer custo, na verdade ele também está demonstrando com isso uma grande fraqueza. Porque o maior valor de uma pessoa não está no seu exterior, mas exatamente no seu interior. Então, na verdade, esses sinais de sedução, eles consistem num assédio ao homem, à mulher, dependendo assim, vamos supor, uma mulher que age dessa forma, na verdade ela está agindo com um assédio ao homem que ela tem um interesse. Um homem que age assim com uma mulher, na verdade está agindo de uma maneira assim com assédio com aquela determinada mulher que ele tem interesse. Então, nesses gestos, vocês poderão até perceber que a psicologia explica da seguinte maneira, que os homens, eles são mais visuais. Então, vocês verão aqui, no decorrer dos gestos que eu for aqui mostrando, explicando, que tem mais gestos, assim, das mulheres. Isso porque as mulheres que tem mais essa parte, assim, da exibição ali exterior, no sentido, assim, dos gestos e comportamentos como um todo. Agora, as mulheres, elas são mais, assim, sentimentais. Então, a maneira em que os homens, quando eles visam agir com esse assédio, a maneira que eles mais utilizam é através de palavras.
Essas são exatamente as palavras que causam assim aquele maior efeito, aquela sedução como um todo. Agora, já as mulheres fica mais assim naquele comportamento ali de diversos gestos. Então, comecemos pelos gestos de sedução femininos. Então, aqui eu irei citar somente os principais, para que seja assim um referencial para vocês, mas eu quero despertar através disso para que vocês comecem a observar em diversas circunstâncias aí da vida de vocês, nos locais em que vocês vão, na rua, ou mesmo em um supermercado, ou qualquer lugar mesmo que você frequente no dia a dia. Você poderá perceber diversos momentos que isso acaba acontecendo à sua volta, não necessariamente com você, mas assim, com outras pessoas ali que, às vezes, vamos supor, você pode presenciar uma mulher que está agindo assim, buscando seduzir um outro homem, ou um homem que esteja tentando seduzir uma mulher, que não seja assim, tentando seduzir você. Então, vocês compreendem? Então, eu quero justamente possibilitar essa observação em vocês. Então, comecemos então pelos gestos de sedução femininos. Então, um deles consiste em jogar levemente, balançar a cabeça e jogar levemente o cabelo. Isso é um sinal assim de charme e também para chamar a atenção. Um outro gesto é através da boca. Isso consiste em ficar levemente com os lábios abertos e muitas vezes a mulher ela leva um dedo assim na boca, então fica aquela coisa assim, junta também com o olhar, aquela coisa bem assim sedutora. Isso busca exatamente chamar a atenção e excitar o homem ali com que ela tem um interesse. Um outro gesto que revela muito é através do olhar. Isso assim, aquele olhar provocante, aquele olhar assim malicioso. Você nota que tem uma má intenção, porque existe uma diferença, existe aquele olhar de admiração, aquele olhar assim de sintonia entre duas pessoas. Esse olhar é saudável e isso acontece diversas vezes. O que eu estou citando aqui, que é nocivo, que é negativo, é aquele olhar provocante, assim, ó, que você sente como se a pessoa estivesse te devorando com os olhos. Ela te olha assim, com aquela sedução, e ela busca ali te envolver mesmo. Então, isso é necessário que você fique bem alerta, porque os olhos, eles revelam muito a intenção das pessoas. Muitas coisas que sucedem, isso começa assim pelo olhar. Então, é algo assim que eu quero despertar em vocês, para que vocês fiquem bem atentos e comecem a observar, para que vocês consigam diferenciar esse tipo de olhar malicioso, daquele olhar que é um olhar saudável, assim, que busca uma sintonia. Que o olhar bom, aquele olhar positivo, é exatamente aquele olhar assim, sereno, de admiração. Então você nota que aquilo ali, na verdade, é uma sintonia com outra pessoa. Agora, esse olhar que eu estou citando é aquele olhar provocante, assim, bem malicioso mesmo. Inclusive aquele que eu já até estudei na psicologia, é aquele que exatamente diversos especialistas afirmam que como se a pessoa quisesse mesmo te devorar com os olhos. E um outro sinal também feminino é aquele assim, ou do pulso caído, que significa uma submissão, ou o pulso assim, mostrando. Isso significa um sinal também de sedução, que muitas vezes é utilizado pelas mulheres. Então, às vezes, elas estão assim e fazem um gesto assim, isso assim, olhando para o homem que ela tem o interesse ali de seduzir. Então, ela faz assim, ou mesmo ela fica conversando e faz assim com o pulso e olhando. Então, é muito interligado com o olhar. Por isso que eu estou chamando muita atenção para vocês observarem que a maior parte desses gestos sempre estão interligados com o olhar. Então, dessa forma, vocês poderão identificar ainda melhor aquela má intenção da pessoa. E um outro gesto que sucede muito é quando a mulher está olhando ali para aquele homem que ela tem um interesse e ela vai e joga assim o cabelo do lado e fica ali alisando o cabelo e mostra assim a região do pescoço. Mostrar a região do pescoço é sinal de muita sedução. Então ela fica ali assim muito, ó, lembre bem do olhar que eu citei muito,
Então ela olha assim e fica, alisa o cabelo, olha novamente, assim, fixa o olhar. E fica ali se alisando, mostra mais aqui, faz assim. Então isso é um sinal de muita sedução também. E um outro é quando ela está em pé e aquele requebrado do quadril. Ela inclina o quadril para um lado e através disso é um sinal assim de muita sedução também. É como se fosse um convite ali para a reprodução, porque ao inclinar o quadril, ela está exatamente evidenciando ali a região do útero. Então, com isso, ela está salientando ali, tentando excitar o homem para uma intimidade sexual, exatamente buscando esse contato físico. E outra coisa também, quando a mulher fica deslizando muito assim o cabelo, isso significa que ela está buscando excitar o homem porque ela está querendo ser tocada. Então, ao ficar assim, mostra essa região aqui do pescoço que fica muito sedutor, então ela está exatamente tentando atrair, descontrolar aquele homem ali, que é o interesse dela, está tentando descontrolá-lo para ele também ter esse instinto ali de querer tocá-la. Então eu quero que vocês homens fiquem bem atentos a isso, porque é algo que acontece com muita frequência. E um outro gesto provocante, eu parei aqui um pouquinho o vídeo para eu ajeitar aqui meu cabelo, que eu estou fazendo só mesmo uma demonstração. Então eu nem gosto de deixar meu cabelo dessa forma aqui, porque é algo assim muito negativo, que eu não gosto inclusive nem assim de ficar muito tempo. Eu só estou fazendo aqui para demonstrar para vocês rapidamente, como uma alerta mesmo. Então vamos continuar aqui o nosso assunto. Um outro gesto que é muito utilizado é quando a mulher fica desfiando o cabelo. Então ela fica assim, vamos supor, tá numa ocasião, aí ela começa a olhar e fica ali, ó. E vai, pega o cabelo e faz assim, e faz de novo. Então isso é um gesto de muita sensualidade e que busca também chamar a atenção ali do homem que está interessado em seduzir. E outra coisa que acontece muito é quando ela joga o cabelo para trás. Então ela faz um sacudido assim e o cabelo vai todo para trás e muitas vezes ela fica até assim naquela. Coloca o cabelo ali, ó, coloca o cabelo atrás e muitas vezes ela fica até naquela. Coloca o cabelo atrás da orelha e olha, coloca de novo e fica assim mais um pouco e depois mexe novamente. Então isso é um sinal também de muita sedução. E um outro gesto que é muito utilizado também, que é muito visto em diversas ocasiões pelas mulheres, é quando elas começam a jogar o cabelo para trás. Então, isso pode ser com o cabelo molhado ou mesmo com o cabelo seco. Então, ela está ali, numa determinada situação, e ela ali, com aquele olhar sedutor, aí ela começa. Joga o cabelo para trás, aí passa um pouquinho, mexe de novo, joga ele todo para trás. Ou então, ao invés de jogar ele todo para trás assim, ela faz aqui, ó, do lado. Então, vira e mexe, ela mexe de novo. Aí ela fica assim, olha, aí espera um tempinho, depois de novo. Aí olha assim. Então, sempre é muito interligado com o olhar. Com o olhar e com aquele gesto, assim, do semblante ali, ó, bem sedutor. Então, é algo assim que se vocês, homens, e mesmo as mulheres, eu quero também despertar vocês para começarem a observar esse tipo de circunstância, para que vocês fiquem atentas em identificar esse tipo de situação, ou para você que tenha o costume de ter esse gesto, para que você tire isso do seu costume, da sua vida, porque isso não consiste em algo bom, em algo que irá possibilitar você construir um relacionamento que seja duradouro, um relacionamento que seja ali algo que será de fato uma realização na sua vida. Então, isso é tanto um alerta e para você que às vezes tem esse costume, para que você tire isso da sua vida, ou mesmo se você não tem esse costume, para que você comece a desenvolver essa percepção, para que você comece a observar então esse tipo de circunstância, para que você consiga então identificar quando você se deparar com esse tipo de situação. Então, continuando aqui, algo que eu esqueci de citar,
quando a mulher está, por exemplo, desfiando o cabelo, ou ela fica assim, ou então ela pode também ficar enrolando o cabelo, assim, ó, nesse tipo de gesto, assim, ela vai, olha, enrola. Então, é muito ligado, como eu já evidenciei muito aqui, com o olhar. Então, ela olha assim, ou então é aquele olhar mais assim, bem provocante, sedutor. Então, é algo assim, sempre muito visível, muito notável. É algo, eu consigo dizer que é um tipo de olhar agressivo. É aquele olhar assim que sempre busca mesmo provocar. É diferente daquele olhar de admiração, que é algo bom, como nós iremos ver futuramente aqui nos nossos vídeos. Mas hoje nós estamos focando naquele olhar que é nocivo, aquele olhar que é ruim. É algo assim que busca meramente, somente a atração física, a sedução a qualquer custo. Então, tem muito disso também, ó, enrolar o cabelo assim, e olha, aí fica assim. Então, isso é muito utilizado. Agora, uma outra coisa também que acontece muito é o cruzar e descruzar pernas, isso assim, as mulheres que fazem. Então, elas vão cruzando e descruzando as pernas, olhando para o homem ali que ela esteja interessada em seduzir, ou mesmo ela cruza as pernas com o pé na direção ali daquele homem que ela está interessada. Então, esse tipo de gesto, ele visa exatamente assim, seduzir e também buscar atrair o olhar daquele homem ali que está procurando agir com sedução, buscando atrair o olhar dele para o corpo dela, especialmente as pernas. Então, isso é muito visto também no decorrer de diversas situações. E uma outra coisa também que acontece muito é quanto assim ao andar rebolando. E isso tem muito assim, ligação com o fato de colocar um salto. Então, com isso, empina ali a região do glúteo, que é exatamente ali a região do bumbum. Então, através disso, a mulher fica ali com essa região ali do glúteo bem mais ali salientada. E isso quer dizer assim, um sinal de muita sedução e ao mesmo tempo ela está buscando atrair ali o desejo do homem, ela está tentando descontrolá-lo de alguma forma para atraí-lo para ali a intimidade sexual e a reprodução. Então, eu tô aqui entrando em detalhes exatamente assim, às vezes isso até é uma surpresa para muitas pessoas, mas eu estou entrando nesses detalhes para exatamente conscientizá-los, tanto as mulheres quanto também os homens, para que isso não faça parte da vida de nenhum de vocês e quando vocês se depararem com esse tipo de situação, vocês consigam identificar e não cair nesse tipo de cilada, porque, como eu já mencionei, um relacionamento duradouro, um relacionamento saudável não se constrói com uma mera atração física e nem mesmo com esse jogo de sedução, de tentar descontrolar uma outra pessoa, tirá-la de si. Você sentir assim, ó, eu tenho um poder nas mãos, eu seduzi, eu descontrolei tal pessoa. Então, não é assim que se constrói um relacionamento. E para quem às vezes quando utiliza, tem pessoas que utilizam isso meramente como uma diversão. Então, não é justo você utilizar de artimanhas uma pessoa, tô falando você assim, mas no sentido assim, não é justo uma pessoa utilizar de artimanhas para descontrolar a outra, para se sentir superior a ela. É aquela sensação assim, nossa, olha, eu consegui, eu sou melhor do que tal pessoa, eu tenho o poder nas minhas mãos, eu a descontrolei, eu a seduzi, ela não resistiu às minhas artimanhas, aos meus gestos de sedução. Então isso é muito ruim. Então por isso que eu estou alertando aqui vocês quanto a isso, para que vocês tenham essa consciência e não caiam nesse tipo de cilada. E um outro tipo de gesto muito sedutor é quando uma mulher fica alisando o próprio corpo. Então, ela alisa os braços, as pernas, os seios. Então, isso é um sinal de muita sensualidade e que busca exatamente ter assim, é como se fosse um convite para a intimidade sexual.
Então, ao se alisar, ao se tocar de alguma forma ali, e sempre assim, isso é muito interligado com o olhar, então ela fica ali se alisando de alguma forma e olhando ali para aquele homem que ela tem o interesse em seduzir. Então, com isso, ela está ali sinalizando aquele desejo de ser tocada e com isso tentando atraí-lo para uma intimidade sexual. E outra coisa que eu esqueci de citar é que quando uma pessoa coloca um salto bem alto, então ao ressaltar ali a região dos glúteos, então isso ressalta também a região do quadril. Então é por isso que fica aquela situação bem sedutora, porque o útero é exatamente ali o sentido da reprodução. Então é justamente por isso que significa aquele convite à intimidade sexual. E outra coisa que é muito vista, ainda mais nesses tempos de hoje, são as roupas provocantes. Então, é aquele tipo de roupa que expõe o corpo, seja expondo os seios, as pernas, as coxas, a barriga, as costas, os ombros também. É uma região assim muito sedutora. Então, isso é muito utilizado por diversas mulheres. E outra coisa também que seduz muito é quando tem uma roupa muito colada, uma roupa que marca o corpo. Então, é algo que fica assim muito justo. Então, isso fica muito sedutor. Então, esse tipo de vestuário ali, então, visa exatamente aquela sensualidade com o intuito ali da sedução, buscando exatamente descontrolar os homens de uma maneira geral e especialmente quando tem aquele homem ali em especial que aquela mulher deseja seduzir, então ela busca exatamente descontrolá-lo de alguma forma para que ele fique ali naquela situação desejando a qualquer custo. Então, com isso, ela busca exatamente despertar aquele instinto sexual dele, para desejá-la a qualquer custo e com isso ela se sentir ali desejada, se sentir bem assim sedutora e com aquele poder nas mãos. E um outro gesto também que é muito visto é quando uma mulher estufa bem assim a região aqui dos seios. Então isso quer dizer uma sensualidade também. Então é aquele estufar assim de maneira exagerada mesmo. Então ela estufa assim, inclusive aqui fica até como se fosse uma lordose mesmo aqui na coluna, de tanto que ela estufa. Então, ao mesmo tempo que ela estufa o seio, ela empina aqui a região dos glúteos também. Fica essa lordose e empina a região dos glúteos, então fica aquela postura assim bem sedutora mesmo. E outra coisa que é muito vista também é quando uma mulher, né, se joga literalmente para cima de um homem. Então, com isso, ela está invadindo aquele espaço da área pessoal, porque tudo tem um limite. Então, para se construir um relacionamento, é necessário primeiro respeitar esses limites. Então, a aproximação, ela não acontece, a aproximação física, ela não acontece ali de uma hora para outra. Então, nesse caso, quando uma mulher está agindo com sedução, ela busca forçar essa aproximação da área pessoal, então, basicamente, ela se joga para cima do homem. Uma coisa que é muito vista é quando uma mulher está assim, ali com toda aquela sedução a qualquer custo, então ela busca ali naquela tentativa de se jogar para cima do homem, ela arruma aquela desculpa de um abraço. Então, ao invés dela dar aquele abraço respeitoso nele, ela vai e se joga literalmente e gruda no pescoço dele, agarrando-o. Então, com isso, ao grudar no pescoço, ela irá literalmente encostar totalmente nele. Então, isso é algo muito desrespeitoso, porque esse tipo de abraço, assim, vamos supor, ali, ó, abraçar no pescoço, é algo assim de uma proximidade muito grande. Então, isso é válido, por exemplo, para namorados, noivos, e sempre tendo assim aquela cautela para quem quer viver um namoro ali direitinho. Porque, por exemplo, na igreja é chamado de virtude assim da castidade. Agora, na psicologia, nós chamamos de autocontrole. Então, isso é muito importante também de ser vivido nos relacionamentos. Por mais que a sociedade
fala que no namoro tudo é permitido, faça de tudo, isso na verdade é uma mentira que atrapalha muitos relacionamentos, porque o período ali do namoro, do noivado, é exatamente para você conhecer o interior da pessoa. A parte ali daquela intimidade sexual, ela é viável de ser vivida exatamente no casamento, mas isso nós veremos futuramente. Então, falando um pouquinho ali desse abraço ali, vamos supor, no pescoço, entre namorados e noivos, tem que ser um abraço assim, mais breve. Porque se você demora muito ali naquele abraço, você corre aquele sério risco de começar a ter ali naquele contato físico que começa a ser mais prolongado, ter uma atração ali sexual. Então, para você evitar esse tipo assim de circunstância, então se você for abraçar, vamos supor, o seu namorado ou o seu noivo dessa forma, então busque ser um abraço assim, mais breve. Agora, para os casados, o marido, a esposa, então esse abraço é um sinal assim de carinho, de uma proximidade ali muito grande. Então é algo assim que dá para ser bem utilizado ali na vivência do matrimônio. Então é muito importante vocês ficarem atentos a isso, quando às vezes acontece esse tipo de abraço. Vem uma pessoa ali, no caso dos homens, né? Vem uma mulher, você nem tem costume com ela, ou então você não tem nenhum relacionamento com ela. Ela não é sua namorada, nem sua noiva, nem a sua esposa. Então esse tipo de abraço não convém para quem você não tem um relacionamento. Ali um relacionamento assim amoroso. Porque vamos supor, é minha amiga. Isso não convém, porque é um abraço, vejam só, que é um abraço que você fica muito próximo. Não só próximo assim no sentido de que você tem ali um vínculo com a pessoa, um vínculo assim mais próximo, aquele vínculo amoroso mesmo, mas é um abraço que te deixa ali, ó, a proximidade física é muito grande, então acaba encostando ali, literalmente ali, o físico, tanto do homem quanto também da mulher. Então é por isso que não convém esse tipo de abraço entre amigos, mas somente entre pessoas ali que têm um relacionamento amoroso. E uma outra coisa também que acontece é quanto à bolsa. Isso porque a bolsa, para uma mulher, é algo assim que ela tem uma relação íntima e profunda, é algo assim muito importante na vida dela. Então, quando, vamos supor, uma mulher coloca a bolsa muito próxima do homem, isso é sinal que ela tem um interesse muito grande. Então, isso é muito utilizado nessa questão assim da sedução. Quando uma mulher está buscando ali seduzir algum homem, então ela busca deixar a bolsa o mais próximo possível ali dele e isso também ajunta com os outros gestos de sedução. E algo também que é muito utilizado são as unhas grandes. As unhas grandes, elas são sinal de muita sedução, principalmente quando colocam um esmalte escuro. Então, o esmalte escuro ali, ó, junto com a unha grande, então fica algo assim muito sensual. Nos dias de hoje tem assim uma moda muito assim utilizada quanto ao esmalte escuro, mas quanto à sedução, o que mais compromete não é assim meramente o esmalte escuro, mas sim a unha grande. Então é isso que torna algo assim muito sensual. E uma outra coisa também que acontece muito assim nos sinais de sedução é aquela exibição exagerada, onde a mulher busca se mostrar a qualquer custo. Então é algo assim que ela fica ali se mostrando mesmo e até assim de maneira desesperada, buscando atrair o olhar do homem. Então, resumindo aqui os sinais assim principais de sedução, então consiste primeiramente no olhar, aquele olhar provocante. Então é aquele olhar assim que você percebe que tem uma malícia ali, tem segundas intenções. É aquele olhar assim que te provoca mesmo, você que é homem. Então é aquele olhar assim da mulher que vai te olhando assim, com aquela malícia. Então esse olhar é diferente daquele olhar que é bom, aquele olhar de admiração, de sintonia. Então nós ainda veremos futuramente aqui nos vídeos
que esse tipo de olhar, o olhar bom, aquele olhar assim de admiração, ele possibilita uma conquista saudável para um relacionamento, não só amoroso, mas vamos supor, entre amigos. Você olhar para o seu amigo com admiração, com respeito, isso é bom. Isso possibilita exatamente ali uma sintonia ali na amizade de vocês. Então é diferente desse olhar que nós estamos vendo hoje, que é aquele olhar provocante, malicioso ali, ó, que a pessoa vai te olhando, como se ela estivesse mesmo te devorando com os olhos. E um outro gesto que é um dos principais aqui, que eu estou fazendo agora um resumo, é aquele de jogar o cabelo. Então, seja de jogar o cabelo para trás, então a mulher nesse caso, ela olha para o homem que ela está ali interessada em seduzir, então ela olha e joga o cabelo para trás, ou então joga aqui para o lado. Então fica aquele gesto mesmo sedutor. Ela olha e ó, joga assim. Ou então ela pega o cabelo, coloca assim, ó, todo de lado e fica ali, ó, desfiando o cabelo. Ou então ela fica assim olhando e mexendo. Mostra muito essa região aqui, como eu mencionei, que fica muito sedutor, então ela fica ali naquele gesto, assim, olha, tudo. Então, esses são os principais gestos que eu quero deixar aqui em evidência para que vocês, homens e também as mulheres, possam identificar esse tipo de circunstância e consigam, então, não só ter essa percepção, mas também ter a consciência. Os homens para não cair nesse tipo de armadilha e as mulheres para que elas fiquem atentas também quanto a esse tipo de acontecimento. Eu pausei um pouquinho o vídeo para ajeitar aqui o cabelo, porque eu nem aguento ficar muito tempo assim, demonstrando esses gestos assim de sedução. Vocês não fazem ideia o quanto que tá difícil para mim aqui nesse vídeo de hoje fazer essa demonstração, porque eu sou muito assim discreta e reservada. Então isso assim é algo muito difícil para mim, mas eu tô fazendo isso aqui, essa demonstração, isso exatamente para alertar vocês e conscientizar no que consiste a sedução. Mas vocês não fazem ideia do quanto que tá difícil aqui para mim essa gravação nesse dia de hoje. Mas prosseguindo aqui o que eu estava dizendo, então, quanto às mulheres, isso serve para conscientizar e também para que vocês fiquem atentas quanto ao relacionamento que vocês têm. Vamos supor, você tem um namorado, um noivo ou seu marido e você se depara com uma mulher que esteja ali insinuando para o seu namorado, o seu noivo ou o seu marido. Então, toda essa explicação aqui serve exatamente para que você possa identificar quando isso acontecer. Porque eu recebi há algum tempo um e-mail de uma esposa que estava passando por esse tipo de situação. Tinha uma mulher que ela estava buscando a qualquer custo seduzir o marido dela. Então ela me perguntou quais são os tipos de gestos de sedução que uma mulher pode utilizar para seduzir um homem. Então eu pude, através disso, orientá-la. Eu descrevi ali os principais gestos de sedução femininos, assim como eu fiz aqui com vocês hoje, fazendo a demonstração. Então, com isso, ela pôde identificar que aquela mulher estava exatamente insinuando para o marido dela, buscando seduzi-lo. E nesse caso, você pode até, você que está às vezes passando por isso, se perguntar o que você pode fazer. Não só as mulheres, mas também os homens que às vezes se deparam com essa situação de uma mulher que esteja ali insinuando para você. Então, nesse caso, convém muito você buscar assim, despertar a consciência da pessoa. E isso você pode olhar firmemente e com seriedade nos olhos da pessoa, no caso ali nos olhos da mulher. Então vamos supor, você homem que se depara com uma mulher que está tentando te seduzir a qualquer custo. Você poderá olhar nos olhos dela com seriedade ali, ó, por alguns segundos, de forma que desperte a consciência dela quanto àquela conduta errada ali dela tentar te seduzir. Ou então você poderá também olhar aqui, ó, na testa. O olhar na testa significa um sinal assim, de autoridade e firmeza.
Então, quando você olha assim, isso é um gesto que desperta muito a consciência da pessoa e você se posiciona como uma autoridade diante daquela pessoa. No caso, a sua autoridade é de recusar aquele tipo de sedução ali que ela está tentando te envolver. Agora, uma outra forma também que você pode agir, e nesse caso funciona muito quando está principalmente de longe. Às vezes não dá de longe para você olhar nos olhos da pessoa, nos olhos, né, e nem mesmo aqui na testa. Então, funciona muito você olhar por cima da cabeça dela. Então, isso é um sinal também de autoridade. Mas nesse caso, você nunca pode olhar assim, quando você for olhar para corrigir, empinando o queixo, porque isso já demonstra autoritarismo, e o autoritarismo é fraqueza. Então, tem que ser com o seu queixo em posição normal. Então, você olha profundamente para a pessoa. Você olha nos olhos, ou então aqui na testa, ou então por cima da cabeça dela. Isso funciona muito bem para despertar a consciência das pessoas. Para vocês terem uma ideia, quando eu estudei sobre isso na psicologia, eu comecei a observar mesmo bastante as situações, e isso foi se tornando assim bem fácil de identificar. A minha percepção ficou muito aguçada. Então, se vocês treinarem essa observação, vocês irão notar que a percepção de vocês também gradativamente vai ficando bem aguçada. Então, o segredo é começar a colocar em prática a observação, que vocês irão começar a identificar com facilidade esses gestos de sedução, tanto o feminino quanto também os masculinos, que eu vou começar a mencionar agora. E algo interessante também, para vocês terem uma ideia até onde chega a sedução, é que em um determinado seriado aí que passou na televisão, tinha uma personagem muito sedutora. Então, um professor meu dessa área de psicologia, ele chegou a mostrar uma imagem de muita sedução da atriz que interpretava essa personagem. Então, foi tanto assim, tanta sedução e desrespeito até mesmo com Deus. Para vocês terem uma ideia, a foto era mais ou menos assim: ela colocou o cabelo, ela jogou o cabelo assim de lado, colocou assim para o lado, e ela tava com, parece que a personagem, pelo que meu professor falou, ela usava muito o crucifixo. Então ela ficou assim com aquele olhar sedutor, a boca, que é algo muito utilizado também na sedução. Então aquele olhar sedutor, a boca entreaberta, e ela colocou o crucifixo na boca, assim. Então ela ficou ali naquela foto com aquele gesto assim, bem provocante. Então vocês percebem? Então o cabelo bem jogado assim pro lado, a boca, os lábios ali abertos, e aquele olhar assim bem provocante, bem sedutor, e com o crucifixo na boca. Então, para vocês terem uma ideia até onde chega o desrespeito com Deus e com os símbolos religiosos. O crucifixo é um símbolo muito forte mesmo, ali, religioso. Então, nem mesmo os símbolos religiosos eles estão respeitando mais. Então, para vocês terem uma ideia até onde chega a ânsia pela sedução. Então, agora vamos falar sobre os gestos masculinos. Vocês irão notar que os gestos masculinos são, assim, poucos. Isso porque o que mais seduz uma mulher não é tanto os gestos ali que um homem possa ter, mas sim as palavras. Então é diferente das mulheres ali quanto aos homens. Isso porque os homens são mais visuais, então com isso as mulheres se exibem mais, nesse caso ali da sedução, quando elas querem utilizar. Então as mulheres que buscam ali descontrolar a qualquer custo os homens de maneira assim sexual, para elas se sentir com poder nas mãos, elas utilizam exatamente assim desses gestos. Agora, os homens que buscam seduzir as mulheres, eles usam muito das palavras, mas isso nós iremos ver no vídeo da semana que vem, que eu irei detalhar um pouco mais sobre isso, de como que são esse tipo de palavras. Mas falando um pouquinho dos gestos, eles consistem basicamente assim naquela exibição exagerada, onde o homem ele busca se mostrar a qualquer custo ali para a mulher, buscando chamar a atenção dela. Então é exatamente essa exibição exagerada ali que consiste ali naquela sedução. E assim como acontece nas mulheres,
os homens também têm aquele olhar provocante, quando eles querem agir com sedução. Então, isso assim, os homens que agem com sedução. Então, tem mulheres que agem com sedução e homens que agem com sedução. Mas isso não é uma regra geral. Nem todas as pessoas agem com sedução, porque isso não é o certo na vida. O certo não é seduzir, é você conquistar uma pessoa. Então, a conquista, ela é exatamente assim, uma atitude saudável. É aí que se constrói um relacionamento duradouro. E não só assim, um relacionamento amoroso ali, mas você pode conquistar uma amizade. Então vocês percebem a diferença? Então, sedução é uma coisa, a conquista é outra. Então, nós estamos falando aqui da sedução. Então, nesse caso, existe também aquele olhar provocante. É aquele olhar onde o homem fica ali fixo na mulher, assim, ó, com aquele olhar bem assim, malicioso. Buscando mesmo ali atraí-la a qualquer custo. É como se ele estivesse devorando ela com os olhos. Então, isso que consiste nesse olhar provocante. Tem também aquele gesto de passar a mão no cabelo. Então, o homem faz assim, ó. Então, isso é um gesto de charme e também de sedução, ali diante da mulher que ele deseja seduzir. E um outro gesto também é de estufar aqui a região do peito. Então, esse estufar é algo assim bem exagerado mesmo. Então, isso significa uma atitude de superioridade e também buscando aparentar mais jovem, sensual. Então, é algo assim negativo, porque o certo é um homem caminhar assim com a coluna reta ali, ó, o seu tronco de maneira ali reta. Isso é o saudável. Isso mostra determinação, confiança. Então, isso é bom. O errado é quando ele estufa muito assim, ó. Então, isso é que já vai para o lado sensual. Mas o homem andar ali com a coluna reta, isso é certo, saudável em questão assim da saúde e também algo bom que significa exatamente a confiança dele, a determinação. Então isso é algo muito importante dos homens sempre caminharem assim com essa postura reta, que significa exatamente essa confiança e firmeza dele. Agora existe também um outro gesto de sedução masculino que é muito visto em diversas situações, que é quando o homem coloca a mão na presilha da calça, então ele fica com a mão assim bem à frente e ele evidencia, ele estufa a região genital bem para frente. Então, isso quer dizer que o homem está querendo ocupar um maior espaço para ele parecer maior do que é, e é exatamente um sinal de muita sedução. É, na verdade, um convite para a intimidade sexual. Então, é algo assim muito agressivo quando você vê esse tipo de gesto, esse tipo de atitude. Isso significa uma sensualidade muito grande. É diferente, por exemplo, quando um homem coloca a mão na cintura ou então coloca a mão no bolso. Então, quando um homem age dessa forma, ou colocando a mão na cintura ou a mão no bolso, isso quer dizer uma atitude de confiança, determinação, firmeza. Então, para você, homem, que quer assim, ó, ter aquela maior autoridade diante das pessoas, isso é muito bom de ser utilizado. Você ou colocar a mão no bolso ou de alguma forma colocar a mão na cintura. Então, isso é algo positivo. Agora, quanto a isso que eu citei, é negativo. E outro gesto também muito sedutor é quando um homem, por exemplo, ele senta e fica com as pernas abertas. Então, é exatamente para evidenciar a região genital. Então, quando ele está agindo assim, tanto quanto ele, vamos supor, está em pé, com a mão na presilha na calça, evidenciando, estufando ali a região genital para frente, ou então quando ele está sentado, ali com as pernas abertas, evidenciando essa região ali genital, ele sempre olha para aquela mulher que ele deseja ali seduzir. Então, fiquem atentos, vocês mulheres, se vocês se depararem com esse tipo de situação, é uma sensualidade muito grande. Então, diante dessa situação, convém que você haja com firmeza, haja daquela forma, ou olhando nos olhos, firmemente e com seriedade, então você olha fixo nos olhos, ou então na testa, ou então acima da cabeça da pessoa. Então vamos supor, se você não consegue olhar ali nos olhos da pessoa,
Você pode então olhar na testa ou então acima. De qualquer forma funciona. Esse acima da cabeça funciona mais quando você está à distância, mas dependendo, se você ali está próximo e não consegue olhar nos olhos, então utilize essa técnica de olhar acima da cabeça, que também terá o efeito ali de despertar a consciência daquele homem, no caso assim de ser um corretivo mesmo para ele. Então, esses foram os principais gestos masculinos. Vocês puderam ver que são poucos, mas isso porque quando um homem mal intencionado ele quer seduzir uma mulher, ele utiliza mais de palavras. Mas esse assunto aí de palavras nós iremos aprofundar no próximo vídeo, que será na semana que vem. Então, esse foi o assunto de hoje e eu espero que tenha ajudado vocês. De forma que você, mulher ou homem, que vamos supor, utilize algum desses tipos de gestos ou vários deles, então eu digo a vocês para que parem imediatamente com esse costume. Porque isso, a sedução, ela não é boa, ela não convém na vida de uma pessoa. Porque um relacionamento não se estrutura de maneira ali com aquela atração física e você tendo aquela sensação assim como se você estivesse numa caça ali a uma presa. Isso, na verdade, é algo ruim, porque você não pode sentir que você tem o poder nas mãos de descontrolar um homem ou descontrolar uma mulher, de forma assim que você sinta que você está acima, você tem um poder ali sobre aquela pessoa. Então, isso não é saudável. Então, nos próximos vídeos eu irei explicar como que é a conquista saudável. Então, esse foi um dos objetivos desse vídeo de hoje. O outro é que às vezes você tem um namorado, um noivo, um marido e você se depara com esse tipo de situação, às vezes de ter uma mulher dando de cima do seu namorado, ou então de ter um homem ali insinuando para a sua esposa. Então, nesse tipo de situação, eu quis mostrar esses comportamentos exatamente para possibilitar que vocês identifiquem com facilidade e possam reagir diante da situação. Quando for com alguém que seja o seu namorado, a sua namorada, o seu noivo, a sua esposa, então, para que você possa identificar e reagir. E a reação é aquela que eu mencionei, olhando fixo e com seriedade nos olhos, aqui na testa ou acima da cabeça da pessoa. E assim, eu citei aqui um noivo, a sua namorada, o seu marido, mas às vezes você se depara com esse tipo de situação com alguém de sua casa, como por exemplo o seu irmão. Então, às vezes seu irmão está ali diante daquela situação, ele está sendo assediado por uma mulher, ou a sua irmã está sendo assediada ali por um homem. Então você agir ali em favor dela. Ou mesmo um amigo que seja assim querido para o seu coração, que seja especial em sua vida. Às vezes você se depara ali com a situação, seu amigo está ali pressionado, vamos supor, tem ali uma mulher ou várias mulheres com essa atitude ali de sensualidade para cima do seu amigo, então que você possa agir em favor dele. E essa forma de agir é através disso que eu falei para vocês, através do olhar, que é quando você olha fixo ou nos olhos ali daquela determinada mulher ou daquelas mulheres que estejam ali com aquela atitude de sedução, ou na testa ou acima da cabeça. Então, o que mais vale é uma atitude de firmeza. Ou mesmo assim, você que é homem, tem uma amiga também que está passando por isso, então que você possa agir ali defendendo-a, agir em favor dela. Então esse foi o segundo objetivo. O terceiro objetivo desse vídeo foi exatamente para que você consiga identificar esse tipo de situação quando for com você. Vamos supor, você está num determinado lugar e você se depara com um homem ou com uma mulher que fica ali tentando te seduzir. Então é exatamente para que você identifique rapidamente e possa reagir diante daquela situação. Então esse foi o vídeo de hoje. Foi assim até difícil de gravar aqui, mostrar todos esses gestos, como eu mencionei para vocês. Isso porque eu sou muito discreta e reservada, mas eu fiz exatamente buscando alertar e visando esse bem na vida de vocês. Eu inclusive devido eu já ter estudado a fundo todo esse tipo de gestos e comportamentos na psicologia, então eu consigo identificar assim rapidamente quando me deparo com esse tipo de situação. Então eu já consigo assim ter aquela reação
imediata mesmo diante da circunstância. Então é exatamente isso que eu chamo cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, para que vocês comecem a desenvolver essa observação, para que a percepção de vocês fique cada vez mais aguçada e vocês identifiquem com facilidade esse tipo de circunstância. Então eu deixo essa tarefa da semana para que vocês comecem de agora em diante a observar esse tipo de circunstância no seu dia a dia e assim desenvolva essa percepção aguçada na vida de cada um de vocês. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e nos vemos no próximo vídeo da semana que vem, continuando esse assunto da psicologia feminina e masculina. Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais!